Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinário dos webinários ambientais promovidos pela Escola de Engenharia da UF, através do Laboratório de Gestão Ambiental. Muito obrigada por estar aí conosco e vamos dar início a essa discussão do tema reuso de água. Na verdade, há muito tempo que se busca trabalhar com uma forma de ampliar a conservação de energia, ampliar a conservação de água, fazer um melhor uso dos recursos de água doce disponíveis e utilizar, não fazer um uso de água dar início de boa qualidade, com usos que possam ser utilizados uma água que já tenha sido utilizada anteriormente. Além disso, o reuso hoje é uma alternativa concreta, real, já aplicado na indústria há muito tempo e ampliando todas as possibilidades a cada dia. Nós trouxemos aqui, está conosco a professora Ana Silvia Pereira Santos, professora da UERJ, com pós-doutorado em Engenharia Civil e fundadora e diretora executiva do Instituto Reuso de Água. Então, uma autoridade no tema que está aí nos brindando com sua participação. Muito obrigada, Ana Silvia, de estar conosco aqui. Deixa eu passar agora a palavra para ela, para começar a introduzir esse tema sem mais delongas. E, pessoal, coloca aí de onde vocês são, aí no YouTube. Isso está sendo transmitido pelo YouTube do Conexão Engenharia. E vamos ver aí esperamos receber boas perguntas aí para que a gente possa ter um debate interessante. Vamos, Ana Silvia, por favor, a palavra é sua. Olá, pessoal. Olá, Ana. Primeiro, só queria saber se estão me ouvindo bem. Tá tudo bem? Acho que sim. Eu, pelo menos, estou ouvindo. A Ana Silvia está nos falando de Portugal hoje, então esperamos que isso esteja bem. Tá bom. Então, muito obrigada primeiro pelo convite, Ana. Um prazer enorme estar com você, uma amiga de tantos anos, e a gente poder dividir essa tela aqui hoje realmente é um prazer muito grande. Eu te agradeço, agradeço pelo convite, pela possibilidade da gente conversar aí sobre esse tema, que de fato é o tema que enche meus olhos, enche meu coração e enche minha vida, que é o dia inteiro nesse tema, trabalhando, enfim, fazendo coisas aí nessa área. Então, eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês, vou fazer uma apresentação, vou colocar aqui alguns slides, mas vou trazer mais algumas reflexões, assim, mais do que... Vou dar algumas informações, claro, mas vou deixar aqui também alguns pontos de reflexão para a gente conversar depois um pouco, enfim. Como a Ana falou, o reuso já vem sendo praticado de maneira planejada já há muitos anos, né? De fato, assim, o reuso de água é uma prática de mais de 5.000 anos, que na época nem era, digamos que não era nem o esgoto ainda, era basicamente os resíduos, né? Os resíduos eram misturados, as fezes humanas, animais, urina, resto de comida, orgânicos, enfim. Então, isso já sempre foi utilizado já há mais de 5.000 anos, e hoje a gente já tem, na Idade Moderna, um uso mais planejado, regulamentado, porque, claro, que estamos falando de esgoto e temos, naturalmente, um risco de contaminação microbiológica, de contaminação de micropoluentes e tal, que está associado à prática de maneira geral. Então, realmente temos aí alguns aspectos importantes para discutir. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, vou pedir para vocês me darem um ok, por gentileza, se estão vendo, se já está valendo. Vou colocar aqui no modo apresentação e peço que alguém me dê um ok aí, por favor, que eu já não vejo mais vocês. Acho que está ok, viu? Vou desligar meu microfone. Tá bom, então. E também a minha tela para poder ficar com mais fluxo de informação. Tá bom, Ana, obrigada. E caso tenha algum problema aí, pode me interromper, tá? Porque aqui no Meet eu já não vejo vocês mais. Bom, então a gente vai falar aqui sobre... Vou marcar aqui um tempo.
A gente vai falar aqui sobre reuso de água, alternativas, aplicações. Então, vou dar um panorama geral. A agenda aqui vai ser, vou falar sobre reuso de água no mundo, algumas características importantes, alguns exemplos, porcentagens de reuso de água no mundo. Depois a gente vai falar um pouco sobre aspectos legais, e aí algumas características que envolvem esses aspectos legais, a regulamentação de uma maneira geral. Depois eu vou falar do potencial, a gente tem um grande potencial no Brasil, um potencial atualmente subutilizado. Eu tenho um amigo que fala um termo ótimo, que ele aliás, agora ele mudou, ele falava uma avenida de oportunidades, agora ele fala um manancial de oportunidades. Então, de fato, temos muitas oportunidades aí para o reuso no Brasil, mas esse potencial está subutilizado. E depois vou deixar aí alguns desafios para a nossa reflexão. Bom, então, de maneira geral, temos aí em torno de 50% do esgoto gerado no mundo é tratado e somente 11% é reusado de maneira planejada. No Brasil, esse valor corresponde a aproximadamente 45% do esgoto tratado, dados aí mais atuais e arredondados do SNIS, né? E em torno de 1,5% é reusado de maneira planejada. Esses dados são bastante atuais e acredito que a gente esteja aí nessa linha mesmo, nessa ordem de grandeza aí no mundo. Vocês vão ver que eu sempre deixo aqui um QR Code em alguns slides, como fica gravado e como vocês têm acesso depois, podem ler com o celular e, enfim, e achar aí mais informações ou as fontes de onde vieram esses números. Bom, esse mapa foi produzido lá no nosso instituto e a gente costuma dizer que ele está sempre em construção, porque volta e meia, inclusive eu já tenho que colocar aqui um novo dado da Turquia. A Turquia está com 13% de esgoto tratado reutilizado, e lá eles estão com uma política bem arrojada de aumentar a reutilização até 2030, enfim, aumentar para 20%. Então eu tenho que colocar esse dado aqui porque é um dado recente que eu vi ontem, mas ainda não deu tempo de alterar. Bom, então eu vou passar aqui para vocês alguns dados gerais, né? Eu comentei que o Brasil tem em torno de 1,5%, muito similar aos dados de Portugal, também alguma coisa, 1,2%, 1,5% do esgoto tratado é reutilizado. Mas é claro que quando a gente fala de reuso, a gente pensa imediatamente em Israel, né? Acho que Israel é o nosso grande exemplo aí no mundo, e temos em torno de 90% do esgoto tratado em Israel é reutilizado. E isso representa 40% da demanda de água na irrigação, ou seja, é um super case de sucesso aí, né, se a gente for entender. Mas é claro que tem várias características regionais, características culturais, que eu não vou me ater aqui agora a essas informações, mas todos vocês sabem que Israel é um país localizado numa região bastante árida do planeta e, portanto, tem uma cultura voltada para o uso racional. E dentro dessa perspectiva do uso racional, com uma forte ação em termos de reutilização. Mas aqui também temos na região do Mediterrâneo, duas ilhas, Chipre e Malta, que reutilizam hoje praticamente 100% do esgoto tratado, ou seja, praticamente todo o esgoto tratado não é devolvido, ele é reutilizado. Então, claro, estão aqui numa região, primeiro, que são ilhas, né? E segundo, que estão numa região também de escassez, que é a região aqui do Mediterrâneo. Bom, um outro país que se destaca bastante na questão do reuso é Singapura. Então, Singapura também tem uma história bastante interessante. Atualmente, 40% do esgoto tratado é reutilizado. Existe aí uma política também arrojada de passar para 55% até 2060. É também um case interessante, porque Singapura importava água da Malásia. Hoje ela importa esgoto da Malásia e exporta água reciclada para a Malásia. Então, também é um case interessante. E lá eles têm uma marca também, né? A água chama-se New Water. Essa água que é reciclada chama-se New Water. Ela foi produzida inicialmente para o reuso potável, mas hoje grande parte é utilizada na indústria. Também temos aqui a Austrália, que é um país também que vive
uma escassez eterna, né? Tem grande parte do território australiano é deserto, e 15% do esgoto tratado é reutilizado, e hoje eles trabalham bastante com foco no reuso potável indireto. E a Austrália, inclusive, foi o primeiro país do mundo a regulamentar o reuso potável em 2006. E vejam que interessante, que a Namíbia já pratica o reuso potável direto desde 1968. E atualmente a sua capital, que é Windhoek, abastece 400 mil habitantes com água de reuso potável direto. A planta chama-se New Goringab, é uma planta que foi atualizada, otimizada recentemente. Enfim, então tem lá uma turma de pesquisadores que trabalham bastante aqui com a questão dos micropoluentes e não tem uma legislação específica para o reuso potável, até porque na época não se tinha muito essa visão do reuso potável, mas tem a legislação da água potável, tá? Bom, temos aqui também os Estados Unidos, que atualmente tem aí em torno de 10% do esgoto tratado é reutilizado, sendo que desses 10%, 1% já é reuso potável. E vejam que com valores absolutos muito grandes, tanto China como Estados Unidos. A China, atualmente, com 20% do esgoto tratado é reutilizado em áreas urbanas, né? Então, são números aí também bastante elevados. Mas os números absolutos da ordem de 13 bilhões de metros cúbicos por ano para a China e Estados Unidos. E o estado da Califórnia, bom, aí nos Estados Unidos existem, sei lá, 48, 50 estados, e muitos deles já praticam o reuso de maneira sistematizada, e alguns já o reuso potável também. A Califórnia é um deles, e foi o primeiro estado, a primeira regulamentação no mundo que se tem conhecimento de reuso foi em 1918. Nós estamos falando aí de mais de um século, né? E nós, no Brasil, ainda estamos patinando em termos de definir padrões de reuso para irrigação, urbano, estamos nem falando de reuso potável ainda, tá? Bom, esse outro mapa tem aqui alguns exemplos, não vou exaurir aqui muito, tá? Mas eu tenho aqui algumas características importantes, alguns números, depois vocês podem se debruçar nesses números, se acharem interessante. Tem plantas aqui muito grandes, mas eu vou trazer dar alguns exemplos aqui interessantes. Por exemplo, temos aqui a planta de Atotonilco, no México. Olha o tamanho dessa planta, são 3 milhões de metros cúbicos por dia. É a terceira maior planta de reuso do mundo, e aqui teve uma forte negociação com agricultores, porque na Cidade do México o esgoto não era tratado, então o rio recebia o esgoto in natura, e o rio, então, tinha bastante nutrientes, né? Então, esses agricultores a jusante utilizavam essa água, e uma água para eles de muito boa qualidade. Quando resolveram fazer a estação de tratamento, eles falaram, não, aqui não. Pode deixar o rio do jeito que está, que a gente gosta. É um pouco estranho, né? A gente pensar por esse lado. Mas pronto, era assim. E então, eles, quando foram fazer a planta, eles tiveram uma grande negociação com os agricultores para manter os nutrientes, ou seja, chegar até um nível secundário, não fazer remoção de nutrientes e permitir, então eles têm 2 canais de derivação na planta de Atotonilco, e esses 2 canais de derivação levam para os campos agricultáveis. No Brasil, nós temos uma planta muito conhecida, que é uma planta industrial, que é o projeto Apapolo, com 1.000 metros cúbicos por dia de capacidade. Hoje, eles estudam essa possibilidade de ampliação para recarga de aquífero, para, no futuro, fazer um reuso potável. A Namíbia, como eu já comentei, né? Em Portugal também tem uma coisa interessante, algumas plantas já, principalmente ali operadas pelas águas do Tejo Atlântico, na região metropolitana de Lisboa, que eles já têm também uma marca, a água chama-se Água Mais, a estação de tratamento de esgoto não chama mais estação de tratamento de esgoto, chama-se Fábrica de Água, e para produzir a Água Mais, que já é utilizada também em algumas situações, como irrigação paisagística, o Rock in Rio Lisboa, a área da cidade do Rock in Rio Lisboa, o Parque das Nações,
E ainda eles produzem uma cerveja, que é essa daqui, depois eu posso mostrar melhor, não sei se está dando para ver agora. É uma cerveja produzida com água reciclada, chama-se Vira. Ela não é uma cerveja comercializada, mas é mais para virar mesmo o entendimento, né? Virar o mindset, enfim, fazer um change of the mind mesmo. Bom, tem uma outra planta bastante interessante, que é a planta de San Rocco, na Itália. Qual é a característica importante ali? Eles, normalmente a gente diz que o reuso é complicado, porque o reuso agrícola, porque a gente produz o esgoto tratado na região urbana e o usuário está na área rural, né? Então, depois, se vocês quiserem entrar aí, entra em inglês, não sei se em inglês vocês conseguem ver o Waste to Water, San Rocco Waste to Water Treatment Plant, e aí vocês vão ver ali no Maps, vocês vão ver a localização. O que o governo fez, então, uma forma de subsidiar, né? Então, ele transporta o esgoto para a área rural e coloca lá a estação de tratamento de esgoto. Então, vocês podem ver em fotos e tal, que a estação de tratamento ela está afastada da região urbana. Então, ali ela já produz uma água para reuso agrícola, mais acessível em termos de deslocamento, em termos de distância e logística, tá? Bom, e aqui temos também a New Order, como eu já comentei, Israel também, que eu já comentei, e vou deixar aí essas informações, depois quem quiser pode se aprofundar um pouco mais, essas informações estão no livro nosso, que já está na editora, mas ainda está no prelo. Bom, depois a gente passa então para os aspectos legais, e aí eu vou trazer aqui, a gente vai comentar um pouco sobre essa linha do tempo histórica, depois eu vou falar do mundo e depois eu vou falar do Brasil, tá? Esse é um artigo que foi produzido junto com o INCT Ecosustentáveis, onde a gente trabalhou exatamente essa questão histórica. Então, acompanhem aqui comigo, por favor. A gente tem uma evolução da regulamentação do reuso de água no mundo ao longo dos últimos 100 anos, digamos. Como eu já comentei, temos o estado da Califórnia, que foi a primeira, publica a primeira regulamentação de reuso lá em 1918. Bom, daí para frente, a gente tem vários países, como Israel, México, Itália, Tunísia, França, enfim, vários países que produzem as suas legislações, publicaram seus primeiros regulamentos. Temos aqui a Organização Mundial da Saúde, que publicou as primeiras diretrizes lá em 1973, depois com várias atualizações. A Austrália também, como eu já comentei, está circulada aqui de azul claro, porque faz o reuso potável, né? Então, a Austrália publicou a primeira regulamentação com padrões para reuso potável, indireto nesse caso, e a OMS também já em 2017, que já publicou diretrizes para o reuso potável também. Nós, no Brasil, começamos a entrar nesse jogo lá em 2010. O primeiro estado a regulamentar foi a Bahia, e a Bahia regulamentou exatamente com os padrões definidos pela última atualização de 2006, da Organização Mundial da Saúde. E depois tivemos aí outros estados que eu vou comentar daqui a pouco. Bom, e aí, nesse período histórico, né, a gente teve aí, inicialmente, padrões mais flexíveis, claro, imagina lá em 1920, 1930, 1940, a gente ainda não tinha nem tecnologias muito estabelecidas, né, tecnologias mais avançadas. Então, inicialmente, os padrões eram mais flexíveis, não se conhecia muito os riscos de contaminação e etc. Ao longo dos anos, a gente foi ganhando uma experiência, essa experiência foi se acumulando, as inovações tecnológicas, e além das novas e maiores demandas inclusive mais são a atualização para novos padrões e usos mais exigentes. Então, a gente tem aí as primeiras décadas do século XX, consideração das propriedades de fertirrigação, ou seja, é melhor fertirrigar do que jogar isso fora, e a evolução, então, para a tentativa de institucionalização da prática. Depois, mais no final da década de 90, início dos anos 2000, ou seja, início já do século XXI, a gente começou a ter atualização, com padrões mais restritivos, usos mais nobres, etc., e na primeira década dos anos 2000 foi quando o Brasil entrou no quadro regulatório, mas ainda sem uma legislação
Federal com definição de padrões. Bom, aqui foi um artigo que a gente publicou em 2022, onde a gente faz esse histórico aqui. Não vou gastar muito tempo aqui também, depois quem quiser pode acessar o artigo completo, mas a gente coloca aqui desde 1918 até 2020, que foi a última regulamentação aqui da União Europeia para uso agrícola. Bom, nesse período aqui a gente teve muita coisa, vários países, né? A gente pode perceber aqui o estado da Califórnia, que levou a USPA, que é a Agência de Proteção Ambiental Americana. Então, ela definiu seus primeiros guidelines ou diretrizes em 1980, já tivemos várias atualizações, e a última atualização, então, é de 2012, da USPA. A USPA, ela não tem caráter mandatório, ela tem um caráter orientativo, e os estados, então, dos Estados Unidos, como são independentes, eles acabam definindo os seus próprios regulamentos e as suas políticas de gestão e etc. Aí tivemos a Organização Mundial da Saúde, como eu comentei, começou lá atrás e teve 2 atualizações, e a última atualização para agricultura é 2006. Bom, vejam, aí se a gente olha para Israel lá, de 1952 eles já tinham legislação. Bom, agora, não à toa, eles já têm 90% do esgoto tratado sendo reutilizado. E aí temos aqui algumas definições para reuso potável, Namíbia, Califórnia, Austrália, a própria Organização Mundial da Saúde, como eu comentei no slide anterior. A China, com atualização em 2008 e 2017, e hoje já apresenta dados bem avançados, números bem avançados, e por aí vai, né? A ISO também com seus guidelines, o Brasil com 6 estados apresentam legislação com definição de padrões, ok? Bom, aí quando a gente chega no Brasil, então, nós temos, vou começar aqui em 2005, tá? Essa história começou um pouco antes, com uma norma da BNT, mas século passado, essa norma hoje, ela já não tem, ela foi extremamente importante para os primeiros passos, mas hoje ela já não tem mais, foge completamente do nosso contexto, e eu não vou gastar tempo aqui falando dela, tá? Então, a gente vai começar aí com a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a resolução 54, que lá em 2005 ela estabeleceu as diferentes modalidades de reuso, disse, olha, pode fazer reuso agrícola, urbano, industrial, isso e aquilo, mas ela não definiu padrões. Então, deixou isso nas mãos do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e a coisa não andou, e estamos aí até hoje nos primeiros passos, mas hoje ela já não tem mais discutindo isso, não sei se a Ana foge completamente, a Virgínia assistiu lá o painel na quarta-feira do Congresso da ABS, um painel exatamente sobre a regulamentação, a resolução 54, onde a gente teve lá, que lá em 2005 ela estabeleceu as diferentes modalidades de reuso, foi representado disse, olha, pode fazer Moraes, agrícola, urbano, e tivemos lá o Ricardo, o Rafael, que são aí as grandes celebridades, deixou isso nas mãos do Conselho Nacional de Meio Ambiente. É exatamente porque estamos aí até hoje nos mesmos passos, mas né? 2 anos discutindo lá isso. Lá em 2010, foge completamente a Bahia definiu seus critérios para o reuso agrícola, critérios bem similares aos definidos pela Organização Mundial da Saúde, e a resolução CNRH 121, de novo, ela não define padrões, mas ela estabelece critérios para uso agrícola especificamente. E daí para frente, então, a gente teve o Ceará e São Paulo em 2017. São Paulo teve uma atualização em 2020. Minas Gerais e Rio Grande do Sul em 2020 e o Distrito Federal em 2022. Nesse meio do caminho aqui, tivemos um produto do Interáguas, que foi um produto do governo federal, que, na verdade, foi um programa, e um dos produtos indica padrões e critérios para o reuso, para diversas possibilidades de reuso, porém, não tem força legal. E temos também uma NBR, uma norma brasileira, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o 6783, e ela indica padrões, mas ela também não é mandatória, e é para reuso não potável em edificações. E o Distrito Federal, em 2022, também estabeleceu para edificações bem parecido com o que a NBR sugeriu, tá? Desculpa. Bom, e aí, a gente tem aí
algumas estratégias para a regulamentação e temos então duas correntes de pensamento muito claras e cada um de vocês se alinha com a corrente que mais que o seu entendimento seja melhor e que, enfim, que você concorde e tal. Então, nós temos aqui uma corrente de pensamento que é a estratégia da minimização do risco com padrões extremamente restritivos. Nesse caso, o emprego de tecnologias mais caras e complexas é bastante criticada, porque para eu atender padrões extremamente restritivos, para minimizar ao máximo risco, eu preciso de tecnologias mais avançadas, consequentemente muito caras. Isso, nas condições que nós temos hoje no Brasil, pode inviabilizar a institucionalização da prática. Não significa, então, que devemos flexibilizar com padrões mais flexíveis, tecnologias mais simples, se a gente também não tiver atento ao risco. Então, a corrente de pensamento 2, ela é um pouco mais sustentável, ela prevê uma regulamentação com base em metodologia de avaliação de risco, ou seja, atravessar uma rua movimentada é um risco, né? Mas, ok, a gente já sabe gerir esse risco. Eu sei que eu posso colocar uma faixa de pedestre, eu posso colocar um sinal, eu posso educar as pessoas para que não se joguem na frente dos carros. Então, é isso que a metodologia de avaliação de risco faz. E essa corrente de pensamento, então, defende a implantação da prática, considerando os benefícios correspondentes e um risco aceitável. Mas o que é, então, o risco, né? Então, quando a gente fala de segurança sanitária, e aí eu vou mostrar aqui para vocês a gente tem várias metodologias, tá? A metodologia que eu venho trabalhando é a semi-quantitativa, existem vários outros pesquisadores que trabalham com a avaliação quantitativa, conhecida como AQRM, Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico, que, no meu entendimento particular, ela é voltada, assim como outros autores que a gente cita e tal, ela é voltada para o reuso potável. E a gente pode utilizar uma metodologia mais simples para reuso, para aplicações não potáveis. Então, esse é um trabalho da Gabi, que foi uma aluna de mestrado lá da Federal de Goiás, eu fui co-orientadora dela, e ela então pegou os dados dos efluentes da Saneago, assim como outros e aplicou então para pastagem e cana-de-açúcar. E a gente viu aqui risco aceitável, embora muito próximo do limite, o limite é 7, tá? A gente está aqui com 6,5, 5,6, muito próximo do limite, mas com um efluente aqui, perigo 9, que significa um efluente com coliformes acima de 10 a 4, ou seja, um efluente secundário sem desinfecção, que é a nossa realidade. Tivemos um outro trabalho aqui da Maíra, que foi minha aluna, minha orientada lá na UERJ, e ela então trabalhou essa mesma metodologia para a irrigação de arroz, já que temos uma grande produção de arroz no Brasil, e esses 3 estados aqui, Tocantins, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, representam mais de 70% da produção de arroz no Brasil. E aí nós trabalhamos, então, com o perigo 7 e com o perigo 9. O perigo 9 significa efluente secundário, significa menor do que 10 a 4, entre 10 a 3 e 10 a 4, um efluente desinfetado, né, que tenha passado por alguma desinfecção, não avançado. Bom, e aí com risco também bastante razoável, risco aceitável, inclusive para o efluente secundário, ou seja, é possível, né? É possível, a ciência nos mostra que o caminho é aceitável em termos de risco e que não necessariamente a gente tem que trabalhar com as tecnologias mais avançadas, depende do uso. É claro que para usos mais nobres, como o reuso potável, ou uma aplicação industrial que requer uma água de melhor qualidade, aí sim a gente parte para tecnologias mais avançadas. Bom, e aí para quem quiser entender isso um pouquinho mais, lá no nosso site a gente tem as séries de aprendizagem. A série de aprendizagem 1 é a que fala sobre o entendimento geral sobre o quadro regulatório. Então, a gente tem lá vídeos curtos, vídeos explicativos curtos, eles no nosso canal do YouTube, eles estão alinhados numa playlist. Então, aqui, vídeos de 5, 3, 6 minutos, onde a gente fala especificamente de cada tema
da regulamentação, que é importante a gente entender em termos de regulamentação do reuso. Bom, passando então para o potencial, eu comentei com vocês que a gente tem um grande potencial no Brasil, porém ele está subutilizado nesse momento. Então, um trabalho que nós fizemos, esse a gente publicou em 2020, que nós pegamos então todas as regiões hidrográficas do Brasil e dividimos todas as estações de tratamento de esgotos até então em operação nessas regiões hidrográficas. Eram quase 3.000 estações de tratamento de esgoto que nós alocamos, então, nas regiões hidrográficas e trabalhamos, então, vazão, volume, etc. E aqui a gente chegou a algumas conclusões, por exemplo, temos aqui a região do Atlântico Sudeste, a região hidrográfica do Paraná e a região hidrográfica do Paraguai, que já tem um alto potencial instalado. 25%, 40% da demanda para irrigação agrícola pode ser suprida com esgoto tratado já produzido atualmente. É claro que depende de uma logística enorme, de um planejamento, né? A gente está trabalhando dados soltos, tá? Bom, e aí todas as outras regiões apresentam esse baixo potencial instalado, com menos de 5%, porque não tem esgoto, praticamente não tem esgoto tratado, visto que o nosso índice de tratamento de esgoto, como eu mostrei lá no primeiro slide, é muito baixo. E aí a gente pode trabalhar isso de várias maneiras, né? A gente fez também um trabalho no estado de Minas Gerais com a secretária de Estado, Marília, que na época era diretora-geral do IGAM, o órgão ambiental, o órgão gestor de recursos hídricos, uma bacia que é a bacia do Paracatu, uma bacia que vive conflito pelo uso da água. Então, esses pontinhos vermelhos aqui, nós alocamos as estações de tratamento de esgotos, com a utilização de giz, claro, e aqui essas bolinhas rosas são os pivôs centrais registrados para irrigação, e esses círculos, né, esses de cores aqui, do vermelhinho até o azul escuro, representam os raios, distância. Então, vejam que aqui a gente tem raio próximo aqui de 10 a 20 quilômetros, a gente conseguiria atender alguns pivôs, né, com esse efluente. Então, isso são aqui possibilidades, tá? Para a gente atender o potencial, para a gente estudar o potencial de cada região. E aí, com isso, a gente, então, produziu aqui um conjunto de notas técnicas, que é a proposição de uma metodologia estruturada de avaliação do potencial regional, em quatro notas. Na primeira, a gente falou sobre terminologia, conceitos de base. Na segunda, planejamento, de maneira geral. A terceira é onde a gente detalha mesmo a metodologia, com fluxogramas e tal, como que a gente faz uma avaliação de potencial regional. E depois deixamos algumas questões aí de futuro e desafios. Então, 30 minutos, eu tenho que me acelerar aqui. Bom, então, ainda falando sobre potencial, variáveis de planejamento com relação aos ODS, então a gente tem aqui o ODS 6, claro, está na nossa conversa do dia a dia, em termos de água, e a gente tem aí metas que falam especificamente sobre o reuso. E partindo do ODS 6, a gente consegue alinhar todos os outros ODSs, uma linha aqui, que é a linha 2, que é em termos de economia, a gente precisa de água para erradicação da pobreza, a gente precisa de economia forte. A linha 1, que é direta, mudanças climáticas. A linha 3, que é erradicação da fome, quando a gente consegue manter ecossistema terrestre e marinho de boa qualidade. E a 4, que é saúde, e saúde como um todo, considerando o bem-estar. Temos aqui algumas variáveis de planejamento, que variam em função das características da bacia. Por exemplo, o reuso agrícola pode ter uma forte aptidão na bacia, mas é aquela história da localização que eu contei sobre a estação de São Rocco. Normalmente está distante do ponto de produção, então por isso tem aqui um ponto bem vermelhinho, né? E aí, como é que a gente vai fazer esse transporte? É inviável por caminhão-pipa, porque demanda muito mais água do que o caminhão-pipa pode transportar. E a qualidade? Bom,
vai depender da cultura irrigada, do método, etc. Então, a gente trabalha também essas variáveis de planejamento. E aí, para finalizar, quais são aqui os nossos desafios e pontos aqui para reflexão? Então, a nível global, a gente tem alguns desafios aqui muito claros, né? O primeiro deles é o reuso potável, então várias regiões do mundo já estão avançando consideravelmente no reuso potável, e no meu entendimento particular, eu acho que esse é o caminho. Mas é claro que a gente precisa entender isso melhor, praticar melhor e trabalhar bastante a aceitação pública. A gestão integrada, considerar a água como uma só, independente dela hoje ter cara de esgoto, ou água superficial, ou cara de água de chuva, enfim, a água é só uma. A gestão integrada de águas residuais, considerando tanto os sistemas centralizados, os grandes sistemas municipalizados, como também os sistemas descentralizados de shoppings, de condomínios, etc. Garantia da segurança alimentar, porque tem muita gente no mundo e a gente precisa produzir alimento para esse tanto de gente, e claro que a gente precisa de água, e as tecnologias adequadas, né? Como eu comentei, a gente não precisa de membrana para tudo. Só que no Brasil a gente tem desafios mais urgentes. Então, temos baixos índices de cobertura, tem baixa qualidade operacional, temos aquela cultura do desperdício da água, porque a gente acha que a gente tem água sobrando, não temos um quadro regulatório bem definido, temos muitos entraves burocráticos, não temos estudos de viabilidade, de estudos de potencial, temos aí um grande medo com os riscos epidemiológicos, embora a ciência já tenha avançado bastante nisso, e uma falta acentuada de transparência de quem produz o esgoto tratado, né? E é claro que tudo isso aqui, eu não vou falar desse diagrama, mas isso envolve uma capacitação de gestores, tomadores de decisão, de operadores, da própria sociedade civil, e essa operação de projetos piloto aí, que normalmente ficam nas mãos da universidade. Bom, e aí eu finalizo para a gente conversar um pouquinho. Temos aqui o nosso site, todas as nossas redes e nosso contato. Agradeço, Ana, muito obrigada. Agradeço aí quem está conosco até agora. Enfim, obrigada. Obrigada, Ana Silvia. Super bom. Eu fico muito satisfeita de saber que já há muitas experiências no mundo e que isso vai sim nos ajudar a construir alguma coisa, trazer um pouco mais de conforto e também dado para que a gente possa então viabilizar o nosso avanço. Eu posso perceber o tamanho do nosso desafio. E o desafio de normatização, acompanhei, como a gente já conversou em outra oportunidade, aquela primeira decisão ali do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e sei e vi, para meu espanto, a dificuldade de se aprovar isso ali. A quantidade que tínhamos de pessoas contrárias ou que não recebiam muito bem aquilo naquele momento. Claro que foi um momento lá atrás, muita água já correu debaixo da ponte, inclusive muita água suja e muita falta de água também. E isso, claro, essas crises de seca prolongada que tivemos em 2015, 2016, que atingiu a região sudeste, é comum atingir a região nordeste, especialmente a região semiárida, mas se atingiu fortemente a região sudeste também, e trouxe para a área técnica uma percepção de que, opa, precisamos realmente mudar. Então, aquela resistência que se tinha lá atrás, 2005, 2010, vai ter que se transformar em outros aspectos. Uma coisa que eu também vejo primeiro, o Brasil tem, em termos de conhecimento técnico de tratamento de esgoto, muito avançado. A gente tem profissionais muito capacitados, o UFMG, que é a sua origem inicial, é muito forte nisso, exatamente, e assim, realmente profissionais de alto gabarito, você citou aí
a ETS Sustentáveis e outros profissionais aí muito, muito capacitados. Então, a gente tem quem? Não é falta de conhecimento técnico, aí é falta de... Quando você chega no aspecto da operacionalização e da implantação, você traz aí um aspecto de alto que é a gabarito, você citou de aí, onde o esgoto tratado é gerado, é produzido das plantas para por exemplo, um uso na irrigação. É uma distância interessante, importante. Transportar isso no nossa escala, bem complicado, mas eu acho que alguma coisa pode ser trabalhada. O outro aspecto que eu queria trazer, que eu achei bastante interessante aí, que eu sugiro para você agregar nas suas falas, é um conceito chamado de water integrity, integridade da água, que é um conceito que vai reforçar a necessidade de um uso mais sustentável da água. Então, eu acho também que tanto você ter pessoas sem acesso à água é falta de integridade da água, mas também um uso mais racional desse recurso também é maior integridade. Então, é um conceito que tem muitas abordagens e todas vão dar no mesmo elemento de valorização da água. A outra coisa que eu queria também trazer, você mencionou alguns recursos, alguma coisa da legislação urbana, né? E de algumas cidades. Niterói foi uma das primeiras cidades a ter uma legislação que obriga os prédios novos, a partir de 2013, eu creio, de licença de obra de 2013, a inserir o tratamento de águas cinzas e recuperação de água de chuva. Bom, recuperação de água de chuva, ok. Mas o tratamento de águas cinzas vem encontrando alguma limitação na operação, né? Então, mecanismos de operação e qualificação de operadores, e não caixas pretas que só o dono dela, quem criou, sabe operar, é um outro elemento, e a publicização, disseminação de informação e tecnologia para que os condomínios possam operar essas estações de água cinza é um elemento importante. Então, você encontra aí alguns bloqueios de mercado que precisam ser vencidos para que isso possa se tornar uma realidade. Eu, pessoalmente, conheço um prédio que trata seus esgotos, uma edificação não em Niterói, na Barra da Tijuca, que trata seus esgotos e reutiliza o próprio esgoto do prédio na tubulação de descarga hídrica de bacia sanitária. Então, eu conheço a gente fez esse levantamento aí, até eu fui orientadora de uma aluna que fez isso, que hoje está no Canadá fazendo doutorado. Enfim, a gente tem possibilidades, mas tem uma série de entraves que, assim, não são os tecnológicos, são de outra natureza, para a gente avançar. Então, eu agradeço muito aí você ter trazido, e aí pergunto para a Clara o que temos aí de perguntas, Clara. Oi, boa noite. Boa noite, Clara. Temos muitas perguntas. Ai, oi? Que bom. Clara, só para apresentar, a Clara é nossa graduanda de Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente e hoje está nos ajudando aí no gerenciamento das perguntas. Clara, obrigada. Vamos lá, o que temos aí, Clara? Bom, uma das perguntas aqui é se, a nível legislativo, já é possível que até em 2030 seja implementado como obrigação de empresas o reuso de água em etapas de produção. Então, meio que como que se tem uma reuso industrial, né? Exatamente. Acho que seria bom muito você fazer um pacotinho também de perguntas para a gente poder agilizar. Muito bom, Ana Silvia, diga.
Maravilha, assim, quando a gente fala de regulamentação, é muito importante a gente entender primeiro o que que é regulamentação e o que que é um quadro regulatório, né? A regulamentação por si só, ela não vale muita coisa. Ela precisa ter um arcabouço, ela precisa ter um gerenciamento, né? Se a gente falar aí no Rio de Janeiro, fica esse exemplo muito bom da lei seca. A lei seca é antiga, muito velha, mas ela passou a entrar no eixo mesmo quando a gente teve aquelas blitz da lei seca e pegava todo mundo, ninguém saía mais de carro quando ia beber, enfim, porque tem todo um planejamento com objetivos, né? Então, por exemplo, quando aquele quadro que eu mostrei da regulamentação no Brasil, é somente aquelas que definem padrões. Então, de fato, sim, a legislação de Niterói e até do Rio de Janeiro mesmo. Mas elas não definem padrões. Então, se não define padrão, fala, olha, você pode fazer. Mas você pode fazer como, né? E aí ninguém faz, porque eu não sei como é que eu posso fazer, então eu não vou fazer. Ah, eu vou fazer aqui um grande empreendimento. E daí a pouco vem uma lei que vai falar que é coliforme zero. E aí, o que eu vou fazer com o grande empreendimento que eu montei, né? Então, isso me preocupa bastante, assim, quando a gente não tem definição de padrões. E por isso, quando eu falo em regulamentação, normalmente falo na regulamentação que define padrões, tá? E aí, nesse caso, da regulamentação, a pergunta aí foi industrial, mas poderia ser para qualquer um. Esse é exatamente o ponto. Para mim, o entendimento é exatamente o contrário do que acontece. O que acontece no órgão ambiental é assim: então vamos fazer uma legislação de reuso, porque tem muita gente ligando aqui querendo licenciar o reuso industrial, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Não é assim que se faz uma lei. Não é assim, qual é o meu objetivo? Então a pergunta aí foi: o que eu vou ter em 2030? Ótimo, 2030 a gente tem ODS, tem novo marco legal do saneamento, é um marco interessante. Então o que eu quero ter em 2030? Não posso falar, acordei com vontade de ter 10% de reuso. Não, eu tenho que avaliar se é possível fazer isso. Se for possível, chegar em 2030 com 10, ou com 15, ou com 5, ou com o número que seja, eu preciso regulamentar. E aí é esse o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Na minha opinião, o ano de 2023 será um ano bastante importante, embora os ministérios e a Ana, nem eu, nem a Ana Virgínia, a Ana Agência. Então, embora isso esteja aí muito complicado, eu acredito que a gente vai ter um caminho importante em termos de regulamentação de reuso no Brasil. Não sei se Obrigada. respondi. Clara, o que mais que você tem de perguntas aí? Também vi umas perguntas perguntando sobre quais seriam as inovações tecnológicas mais recentes em relação ao tratamento da água e como que o Brasil poderia aplicar essas novas tecnologias aqui também, caso elas existam. Beleza, a Ana já tocou no ponto aí antes, ela falou, tecnologia não é o nosso problema. Não. Tecnologia existente. O nosso problema é operar a tecnologia existente, tá? Então vamos por partes. Antes eu vi uma pergunta do Pedro Galvão ali, que é um grande amigo, e ele também perguntou sobre regulamentação. E ele perguntou como é que a gente está aí a CNRH 54. Está na mesma, Pedro, a gente não andou muito. No ano passado a gente teve aí uma grande discussão no final do ano, e aquilo apertado, quase que saiu meio que ao apagar das luzes, uma consulta pública muito corrida, de 15 dias, a gente fez uma grande movimentação, Pedro, inclusive, foi uma das pessoas que trabalhou bastante nisso, que nos ajudou bastante, o grupo do Prozab, Ana, o grupo forte do Prozab, todo mundo, então, se engajou e tal, e a gente conseguiu travar. Esse foi inclusive o tema desse painel que eu comentei no Congresso da ABS. Então, Pedro, continua meio na mesma, tá? Não temos muito avanço, não. E em relação às tecnologias, assim, o conhecimento tecnológico, olha, ele já está velho, inclusive. Quando fala assim, avanço tecnológico, osmose. Não, osmose não é mais um avanço tecnológico, já é uma tecnologia velha. A gente aqui não consegue acessar a tecnologia. Ela custa caro, também não é para qualquer um, não é para qualquer
para produzir qualquer água, eu não posso pegar uma água de osmose e jogá-la fora. É um pecado fazer um negócio desse, né? Então, a tecnologia é aquilo que eu falei, ela tem que ser adequada ao uso. Então, eu posso muito bem trabalhar com efluente secundário, efluente de lagoa. Olha, efluente de lagoa, a Ana colocou aí também. Nós temos muitos profissionais qualificados e a gente teve aí o Prosab, que foi um grande avanço do saneamento no Brasil, se deve ao Prosab, no meu entendimento, final da década de 90. E temos lá as lagoas, o Brasil, vou chutar aqui, mas certamente é um dos países que mais tem lagoas instaladas no mundo, não tenho dúvida disso. Não vou dizer o mais, mas é um dos mais, e as lagoas de maturação produzem efluentes de muito boa qualidade para o reuso agrícola, por exemplo, né? Agora, a gente pode ir para o uso de membranas, ou processos oxidativos, eletrólise, bom, podemos ir para várias outras tecnologias mais avançadas, mas vamos produzir água com característica industrial ou com característica potável. Então, o nosso problema não é tecnologia. O nosso problema é acessar a tecnologia adequada e operá-la de maneira adequada, porque não é fácil. Então, esse é o meu entendimento aí sobre tecnologia. Eu acho que não há infraestrutura que a engenharia não resolva. A engenharia, a sociedade, não é querendo nos gabar, mas imagino que tem aí vários engenheiros também nos acompanhando, mas a engenharia, ela resolve os problemas de infraestrutura da sociedade, ponto. Pode não ser viável economicamente, mas se você olhar para o lado, tudo que você vai ver aí ao seu lado tem engenharia. E a engenharia tem que resolver os problemas de infraestrutura. Aí, se vai valer a pena economicamente ou não, é que é outra história. Obrigada, Ana. Eu acho que realmente o que talvez a gente tenha que mudar um pouco o nosso conceito de projeto de estação de tratamento de esgoto. Sem dúvida. Em vez de a gente... Porque a maioria dessas estações foram construídas com o objetivo de descarregar no recurso hídrico os efluentes. Então, mudar um pouco o conceito do tratamento para que o uso vai ser feito, né? Mudar ao contrário do que se projetava originalmente e vinha se com padrões de descarga, dependendo da classe do rio e etc., mas, de repente, o nosso foco já tem que mudar um pouco, como você bem colocou, o mindset. Ao mesmo tempo, o fortalecimento de operadores, ele vem a ser aí um elemento a ser aí colocado, porque a operação é um elemento importante. Nós temos muita tecnologia. Realmente, o Prosab ajudou muito, porque fortaleceu a pesquisa, principalmente, né? Mas, como você disse, algumas unidades, como você colocou, osmose reversa e os elementos, já não são novos. Eu escuto falar isso há uns 20 anos já. Então, realmente, a gente, uma outra... O reuso vai bater nas nossas fragilidades. E a operação é uma das nossas fragilidades. A valorização do profissional que opera é outra fragilidade. Quer dizer, a gente vai pegar umas fragilidades periféricas, mas que, claro, que temos aí as questões de regulamentação, mas essas fragilidades vão também pesar, né? A gente hoje tem, por exemplo, se investiu muito em estações de tratamento de esgoto dentro de alguns programas, como, por exemplo, a recuperação de São Francisco, saiu construindo estação de tratamento de esgoto, mas quem vai operar? E o custo disso? Não se vê. No final da história ficou mais... Mas peraí, quem que vai operar isso? Município? Recebeu aquele presentinho? Então, a gente passa por outros vieses que a gente vai precisar trabalhar junto para chegar nesse objetivo. E aí eu pergunto para a Clara, temos mais perguntas aí, Clara? Olha, a Clara deve estar ficando doida.
Porque eu já vi lá pouquinho. no chat, tem 1 milhão de pessoas. Ai, meu Deus. Mas eu já separei algumas aqui. Uma que eu queria perguntar é como que é o processo de preparo para uma padronização nacional de reuso da água, que órgãos se envolvem nisso, mas também como que seria tipo, como fazer para conscientizar o público em relação à importância do reaproveitamento e reuso da água. Olha, pergunta brilhante. Eu ficaria aqui horas agora para responder, viu? Realmente, a gente precisa, sim. Ah, A Ana certo. falou aí da mudança eu comentei antes da mudança do mindset, a Ana comentou desse entendimento do que é ET, de fato. O Pedro também colocou lá no chat, ET, tem que mudar o termo ET, estação de tratamento de esgoto, para EPA, ETAR, estação de produção ou de tratamento de água de reuso. Enfim, na verdade, a gente tem que entender que a água é uma só. O nome que vai se dar, aí a gente, enfim, é um outro passo. A fábrica, a Águas do Tejo Atlântico aqui em Portugal usa o termo fábrica de água. É uma sacada brilhante, assim, do Marcos, que é um grande amigo, ele é o diretor de comunicação, e ele é marketing, enfim, tem essa sacada aí brilhante, realmente. E eu acho que isso tudo, quando a gente fala em regulamentação, definir os padrões, Clara, eu dizer que é 10 a 3, é 10 a 4, porque eu acho mais bonito, porque o outro gosta mais, porque não vai dar, com a tecnologia que a gente está, não usa. Isso é, isso é um papel, é um número que a gente vai ter que seguir. Mas eu não consigo seguir esses números se a gente não tiver um envolvimento maior de todos os atores, inclusive da sociedade civil. Todos os atores são engenharia? Sem dúvida. Os legisladores, os jornalistas, os tomadores de decisão, os comunicadores, enfim, a gente precisa de um movimento maior, né? E aí, como é que a gente traduz isso numa legislação? É aquilo que eu falei do caminho. O caminho não é, olha, gente, acho que a gente precisa de uma legislação para reuso, hein? Não, o caminho não pode ser esse. Travou. Acho que nós tivemos aí um problema de falha na internet, mas. Ah, ela voltou. Não, ela está falando ali, tá? Ok. Eu acho que a gente está aí com um probleminha. Né, de fala de falha na internet. Clara, você está aí? Eu tô aqui, sim, tô aqui. Eu acho que a Ana Foi, Silvia foi a caiu um internet pouquinho. dela mesmo. Ela disse que estava realmente com algum certo problema de conexão. Bom, de qualquer forma, eu queria aproveitar esse momento para também agradecer a todo mundo aqui que está participando. Tivemos um probleminha de conexão agora. E queria também agradecer e dizer que esse webinário faz parte de um projeto de ensino do Laboratório de Gestão Ambiental, junto da Escola de Engenharia da UF, e esse projeto de ensino busca também engajar os profissionais e trazendo especialistas para debater as questões ambientais e também relacionada com a disciplina de desenho de projetos de meio ambiente, de engenharia do meio ambiente. Ana Silva voltou. Então, Voltei, agora podemos desculpa. continuar ali. Não, acontece, isso acontece com nós todos. Bom, Eu até botei no roteador do saudade do celular. Recesa, Pedro. Saudade do Recesa, isso é bom também. Saudade de tanta coisa. E nossa Senhora. Clara, que mais de pergunta que você tem aí? Que a Clara tem uma lista paralela, além da do YouTube. Que eu tenho separado algumas aqui. Eu vi algumas perguntas aqui que eu acho que se relacionam, basicamente sobre quais seriam as consequências ambientais do reuso da água, né? Os benefícios para o meio ambiente. Também vi uma pergunta aqui perguntando se o reuso hídrico seria a melhor solução para a escassez hídrica.
Também vi uma outra pergunta mencionando como será que isso poderia ajudar na seca do Nordeste. Enfim, queria basicamente ouvir você falando sobre esses assuntos. Maravilha. Então, o reuso é um dos instrumentos dentro da gestão eficiente da água, né? A gente não adianta, é o que eu falo, o exemplo que eu dou assim, a gente não gosta de jogar comida fora, não gosta de jogar. Bom, então aí a gente começa com aquela ideia de fazer bolo de casca de abacaxi, de casca de melancia, para não jogar. Aí você come a melancia, guarda a casca e faz um bolo de casca de melancia só para não jogar a casca fora. Só que o arroz do almoço você joga fora. Então não faz sentido. Então a gente precisa fazer um uso eficiente da água, uma gestão eficiente da água. O reuso é um dos instrumentos. O Pedro fala muito, imagino que ele tenha colocado aí, ele colocou na postagem dele, quando ele divulgou o webinar, que é a história das perdas. Então eu não posso ficar falando que eu tenho que aumentar para 20%, 30% o reuso e não diminuir nada as perdas da água, não faz o menor sentido. Então, a gente precisa trabalhar, avançar, mas com uma gestão eficiente da água. E, sem dúvida, para mim, essa é uma dos principais instrumentos para a seca, ou não é a seca, né? É a escassez de água do Nordeste. O Nordeste sofre escassez desde que ele é Nordeste. Não é seca. Nós vivemos a seca no estado do Paraná, nesses 2, 3 últimos anos. Não é um estado seco, mas viveu a seca, né? Alterações climáticas e uso irracional e etc. Agora, o Nordeste é uma região seca por natureza. Então, ele tem que aprender a lidar com isso. Como que a gente vai aprender a lidar com isso? Bom, usando outras fontes. Aí você diz que tem que fazer reuso no Nordeste. Não por acaso, no Nordeste estão os maiores índices de perda na água, na tubulação. Então, são essas coisas que tem que entrar num planejamento. E aí, esse planejamento ele vai envolver também a regulamentação e etc., que a gente está falando aqui. Né? Mas se a gente não tiver planejamento, para mim, acho que não serve de muita coisa. Ok. Bom, nós já estamos aqui com mais de uma hora de webinário. Eu pergunto aí para a Clara se ela viu algum tema candente que não possa deixar de ser ainda mencionado. Estou vendo aqui que o Pedro Galvão fez uma série de colocações e todas aí já têm sido abordadas, né? De onde exatamente da situação de desmistificar a água para reuso e várias colocações por conta de que a gente tem que começar a olhar o próprio projeto da estação de tratamento de esgoto. A exigência não pode ser o padrão de emissão de efluente para colocar no curso d'água. O padrão vai ter que ser onde isso vai ser aplicado, né? Isso já vem acontecendo dentro da indústria há mais tempo, né? Até por uma questão de custo também, mas agora eu tenho alguns. A gente tem uma linha do saneamento rural no mestrado de montagem industrial, mestrado profissional de montagem industrial. Então, a gente criou ali uma linha voltada também para a questão do saneamento rural, pensando no saneamento, sim, é uma indústria, a estação de tratamento do esgoto é uma indústria, independente do porte, é uma indústria, e, de repente, muitos alunos ligados a indústrias do petróleo, indústria de diversas formas, eles dizem assim, olha, de uns anos para cá, você vê como é que demorou para conscientizar. De uns aninhos para cá, começou a surgir um monte de projeto de reuso dentro da indústria. Mas tinha pouco tempo, né? Oi, Camila, foi nossa aluna aqui de gestão de recursos hídricos, que bom. Então, a gente vai ter aí consciência recente, muito tocado pelo dinheiro no bolso,
isso ajudou, mas ainda falta alguns... Tipo assim, a gente avança em umas coisas, mas falta costurar as pontas, sabe? É o que você chama do planejamento. Falta costurar as pontas. Avança um pouquinho para cá, mas não costura uma ponta com a outra ponta. Então, a gente vai avançando. E aí, nesse sentido, esse nosso webinário tem a possibilidade de chegar no pessoal que a gente está formando em gestão de recursos hídricos e engenharia ambiental. Então, essa é a nossa possibilidade de poder ajudar já a ter esse pessoal com essa nova... Começar a mudar o mindset. Nosso mindset tem que ser mudado a partir já da graduação, para que esse pessoal chegue no mercado já com uma cabeça mais atualizada nessa questão. É o pessoal que vai poder mudar, que vai estar aí nos órgãos gestores daqui a pouco, que vai estar na indústria, que vai estar no saneamento, já com outra visão, que é o que a gente vai precisar. Alguém mais aí? Clara, tem mais alguma questão candente? Ou a gente já está aqui com 1 hora de webinário? Eu acho que eu convidaria a Ana Silvia a trazer suas considerações finais aí, para a gente caminhar para o fechamento, já com um tema que foi bastante discutido aqui. Tem muita pergunta, muita interação nas diversas redes. A Clara está gerenciando 2 redes em separado aí, então tem sido muito bom. Agradeço muito já. Ana Silvia, Maravilha. suas considerações. Eu que agradeço, Ana. Eu fecharia aqui com o Pedro também colocou ali no chat uma questão interessante quando a gente fala de operação, né? E ele colocou lá dos cursos da UCCW. Então, a UCCW tem diversos cursos assim na área de saneamento e ele colocou lá esses orientados mesmo para a operação. E como a gente falou aqui de reuso de água cinza, eu gostaria então de fazer um convite. A gente está com um curso aberto de água cinza, reuso de água cinza, lá na UCCW. Todos os dados estão no site da UCCW, no nosso site também, no reusodeagua.org, e vocês podem acessar e olhar e tal. É um curso bem voltado para produzir de fato, não é blá, 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 né? A gente vai dimensionar, a gente vai fazer vários trabalhos, projetos, etc. Um dos professores é o Ricardo France, que a gente falou aqui tanto de Prosab, né? O Ricardo France, professor da UFES, no Espírito Santo. Enfim, então, eu deixaria aí esse convite. Eu acho que a turma, de maneira geral, para quem gosta do tema, para quem está no tema, é o momento para se especializar, é o momento para estudar, é o momento para cair de cabeça no tema, porque eu tenho, assim, a convicção de que 2023, 2024, a gente vai ter grandes avanços em termos de regulamentação no Brasil, e certamente daí para frente a gente vai ter mais projetos em andamento e tal, acho que a gente vai dar bons passos. Então, eu finalizaria aqui com essa colocação, esse convite, que todos acessem aí as nossas redes sociais, o nosso site, acompanhem com a gente. Nosso objetivo é construir conhecimento coletivo, então é importante que todos participem, discutam e façam comentários, porque acho que é assim que a gente cresce de maneira conjunta mesmo, né? Todos nós juntos. Então, eu agradeço mais uma vez a Ana, a turma que está aí nos bastidores, pelo convite, pela organização, pela logística do webinar, e para todos que estão aí nos assistindo também, que ficaram até agora conosco, deixo um grande beijo, um grande abraço, e fico à disposição aí para o que vocês precisarem. Obrigada. Muito obrigada, Ana Silvia, em meu nome, em nome da Escola de Engenharia da UF, do Laboratório de Gestão Ambiental e também da disciplina de Desenho de Projeto de Engenharia do Meio Ambiente. Agradecer a gentileza de estar participando aí, agradecer o Instituto Reuso de Água também, e agradecendo também a Clara, que nos apoiou aí nas perguntas, e ao Núcleo de Mídia da Escola de Engenharia, que está fazendo essa nossa transmissão para o YouTube. Lembrando que esse webinário vai ficar gravado
no site do YouTube do Conexão Engenharia UF, e vocês terão a possibilidade de acessar e trabalhar, e poder ler os QR Codes que estão disponibilizados, ampliar a bibliografia e poder aí usar isso e trabalhar nos mais diversos estudos, projetos e planos. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aí e estão conosco aí até agora. Obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.